Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Mezani. Mezani você conhece, é tradição, é qualidade. Confere aí os produtos da Mezani no seu site www.mezani.com.br. E Humanidade Livre é um programa de reflexão, então nós procuramos refletir diversos aspectos da vida humana para que a gente possa pensar sobre ela, pensar sobre o direcionamento da nossa vida, sobre a nossa existência e como nós estamos conduzindo a vida. E se nós estamos conduzindo no caminho certo. Afinal de contas, se nós melhoramos a nossa própria vida, nós ajudamos a melhorar esse mundo tão repleto de problemas que nós estamos vivendo. E nessa fase do programa nós estamos refletindo o Evangelho de Marcos, tentando tirar pistas aqui do Evangelho de Marcos para que a gente possa melhorar a nossa existência. Eu queria mandar um abraço muito carinhoso para o pessoal que nos segue, por exemplo, a Vera Colassino, a Vera Fernandes, o Antônio Carlos, o Padre Alessandro de Luca, que mora lá em Vicentina, Mato Grosso do Sul, Tânia Mário Luz, o nosso querido Antônio Carlos, que foi nosso aluno, e a Maria Cristina, nossa querida Maria Cristina. Um grande abraço a todos e se você quiser dar sugestões de temas para o nosso programa, é só você escrever aí embaixo, não é? Se você quiser também conferir os programas que nós já gravamos, nós já exibimos aqui pela TVC, é só você entrar no Face, na minha página do Face, Padre Beto Bauru, ou então na página do Face da TVC Bauru, tá? Também você pode entrar no canal do YouTube, ou nos canais do YouTube, tanto Padre Beto como TVC Bauru, tá? Esses são os canais aí, os veículos de comunicação que você pode, nas redes sociais, conferir então os outros programas que nós exibimos. E hoje nós vamos refletir sobre um pequeno trecho de Marcos, que é o capítulo 2, versículos de 13 a 17. E no capítulo 2, versículos 13 a 17, está escrito assim: E Jesus saiu de novo para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. E quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado à mesa de arrecadar impostos, e lhe disse: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa em casa dele, na casa de Levi, também muitos cobradores de impostos e pecadores sentavam-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo que comia com os pecadores e os publicanos, perguntaram aos discípulos dele: Como é que ele come e bebe junto com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, que tinha ouvido isso, respondeu-lhes: Não precisam de médico os que têm saúde, mas os doentes. Eu não vim para os justos, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Esse trecho é muito interessante e daqui nós podemos tirar várias pistas para a nossa própria existência, para a nossa vida atual. Mas em primeiro lugar eu tenho que entender 3 coisas do texto, para que eu possa compreender aspectos interessantes para a minha vida. Em primeiro lugar, quem são os cobradores de impostos e como eles eram vistos na época? Bom, cobradores de impostos são aqueles que serviam a Roma, cobrando impostos dos judeus. Os judeus eram dominados pelos romanos. E esses eram os judeus, os cobradores de impostos, que serviam a Roma. Então eles eram vistos como traidores e, portanto, pecadores. A classe dos cobradores de impostos ou publicanos, eles estavam na mesma lista dos ladrões, das prostitutas e também de algumas profissões da época, como, por exemplo, os pastores, os curtidores de pele, os tropeiros também. Enfim, haviam profissões, atividades que eram consideradas como pecadoras, né? Ou pelo menos as pessoas que exerciam essas atividades eram consideradas como pecadoras e até mesmo como sub-raças. Eram vistas como escravos, né? Ou como nivelados como escravos. Então os cobradores de impostos, eles são pecadores frente aos judeus.
eles não são considerados pessoas honradas, né? E pessoas que estão em pecado diante de Deus. Bom, o segundo aspecto que eu tenho que entender desse texto é quem são os fariseus. O farisaísmo, ou falar com a pessoa tem uma postura farisaica, é bastante pesado hoje, porque a palavra fariseu ficou marcado pelas críticas de Jesus Cristo. Jesus Cristo fez muitas críticas aos fariseus da sua época. Mas o fariseu era uma pessoa que tentava seguir à risca todas as regras da Torá e do que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Então era uma pessoa que valorizava demasiadamente as regras e as regras morais, não só os preceitos religiosos, mas as regras morais. E acabavam julgando as outras pessoas por seguirem ou não seguirem essas regras. Então eram pessoas bastante legalistas. E a crítica de Jesus a essas pessoas era que eles acabavam esquecendo o amor para seguir as regras. Ou seja, mais obedeciam regras e preceitos religiosos do que amavam realmente as pessoas. E Jesus vai mostrar que a regra deve ser relativizada, dependendo da situação. Nós temos vários trechos dos evangelhos nos quais Jesus ele rompe com as regras, ele desobedece regras. Mas para quê? Para amar o ser humano. Ou seja, então aqui é uma questão de inteligência, não é? Inteligência que me leva à solidariedade. E por fim, uma coisa muito importante para saber do texto. Comer com o outro, estar sentado à mesa de refeição com a outra pessoa, na época de Jesus Cristo, era uma demonstração de amizade extrema. Então eu só me sentava à mesa com outra pessoa para me alimentar com o outro, se o outro fosse verdadeiramente meu amigo. Tá? Esses três aspectos são importantíssimos para entender essa cena de Jesus. Agora, já que eu falei da questão da inteligência, ou seja, eu tenho que entender as regras para poder amar o ser humano e posso até desobedecer as regras para amar o ser humano, eu gostaria que você visse esse vídeo que me mandaram essa semana. Si et sents trist i emboirat i necessites una mà, si les coses no et roden bé, tanca els ulls i pensa en mi, que prest jo seré aquí, com un raig de llum dins la teva foscor. Digues baix el meu nom i on se vulgui que estigui vindré de seguida a fer-te costat. Primavera, estiu o tardor, tot el que has de fer és dir-ho i vindré de cop, saps cert, tens un amic, tens un amic. Hi ha coses que diuen molt de tu, Tens un amic, com trucar a la Marató de TV3 aquest 17 de desembre contra el dolor crònic. Bom, deu para perceber aí a inteligência do macaco, né? A inteligência emocional, pelo menos do macaco, de entender a situação do outro. Quer dizer, ele não rotula o outro pela sua falha, não é? Mas pelo contrário, ele se solidariza com o outro. Não é? E é justamente essa inteligência que nós temos que ter, ou seja, uma inteligência que me leva a amar a outra pessoa, a entender as limitações da outra pessoa e poder ajudá-la a se sentir melhor e a se levantar, né? Melhor. Bom, mas entendendo essas três questões, quem são os cobradores de impostos, quem são os fariseus e que comer à mesa com o outro é uma atitude de amizade, aí nós entendemos a cena de Marcos, tá? Entendemos muitas coisas. Bom, a primeira coisa é uma cena de vocação,
não é? Da mesma forma como Jesus chama os outros discípulos à beira do mar, Jesus vai chamar Levi. E ao chamar Levi para segui-lo, Jesus ele comete um ato escandaloso aqui para a época. É um ato que causa escândalo. Um rabino, Jesus era visto como um rabino, como um religioso, chamar um cobrador de imposto, ou seja, um pecador, para ser seu seguidor. Não é? Então foi um ato de escândalo. E também é um ato de escândalo Jesus sentar-se à mesa junto com outros cobradores de impostos e outros pecadores. Então Jesus escandaliza a sociedade ao fazer ao realizar esses dois atos, né? Chamar Levi, que era um cobrador de imposto, e também se sentar à mesa com outros pecadores, com outros cobradores de impostos. Não é? Então Jesus causa escândalo, mas justamente é isso que ele quer. Ele quer chamar a atenção e quebrar algo que daqui a pouco nós iremos refletir. Não é? A frase final, porque os fariseus questionam, não é? E a frase final de Jesus, quando ele diz que o médico ele deve tratar do doente, não é? Não precisam de médico quem tem saúde, mas quem está doente. Não é? Eu vim não para os justos, mas para os pecadores, ou para os injustos, né? Essa frase aqui é uma frase que nós devemos entender aqui como uma frase irônica de Jesus. Na verdade, Jesus sabe que todos nós temos nossas falhas. Jesus sabe que ninguém é perfeito. Jesus não divide pessoas entre boas e ruins, não é? Pessoas que não são pecadoras e pessoas pecadoras. Não, Jesus, ao se ver em frente da adúltera que trazem para ele, não é? Ele diz assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque ele sabe que todos são pecadores. Então, o final desse trecho é ironia pura, não é? De Jesus. O que Jesus quer fazer é mostrar para as pessoas que nós não podemos nos dividir entre salvos e não salvos, pecadores e não pecadores, mas que nós devemos nos unir, porque nós somos humanos. Não é? É esse o sentido que Jesus coloca aqui no seu ato escandaloso de sentar com os pecadores e comer com eles. Por quê? Para mostrar que todos nós somos seres humanos e todos nós devemos viver como seres humanos, mas na comunhão da humanidade, ou seja, nos entendendo como tais, né? Não como eu sou o bom, eu sou o certo, eu sou a pessoa que está salva e você é o pecador, você é o errado, você é aquele que não deve estar em comunhão comigo. Pelo contrário, eu devo estar separado de você. Então essas separações Jesus tenta desfazer, não é? E ir contra radicalmente, causando escândalo para a sua época. Mas a gente vai para um break comercial e daqui a pouco a gente volta. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Olá, eu sou o Padre Beto e você está assistindo Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mezzani. Mezzani você conhece, é tradição, é qualidade, então você pode conferir os novos produtos da Mezzani no seu site www.mezzani.com.br. E você está assistindo Humanidade Livre, que é um programa de reflexão.
que tem a proposta de lançar reflexões para que você possa, e eu também, conduzir a nossa vida de uma forma melhor, né? Para podermos melhorar a nossa vida e melhorar o nosso mundo. E hoje nós estamos refletindo um pouco sobre o capítulo 2, versículos 13 a 17 do Evangelho de Marcos, que é quando Jesus chama Levi para segui-lo. Levi é um cobrador de impostos e senta-se na casa dele com outros cobradores de impostos e outros pecadores da sua época. E é questionado pelos fariseus. Como é que pode um mestre, né, como Jesus, sentar-se com pecadores? E Jesus responde ironicamente que os médicos não precisam de médicos quem é saudável, mas os doentes, e que ele veio não para os justos, mas para os pecadores. Não é? E eu tinha terminado o bloco passado dizendo que Jesus tem essas duas frases no final, ele responde com essas duas frases ironicamente, porque ele sabe que não existe essa divisão. Ele sabe que todo ser humano tem suas qualidades e tem seus defeitos. E essa é a primeira lição que nós temos que tirar daqui. Ou seja, todos nós temos qualidades e temos defeitos, portanto, todos nós somos um pouco pecadores e todos nós somos um pouco pessoas que estão ligadas a Deus, não é? E errar é humano, ou seja, eu tenho que compreender isso. Se você tem medo de arriscar por medo de errar, você está cometendo o erro maior, que é não arriscar. Por quê? Porque errar é humano, todos nós erramos. E nós temos que compreender isso, tanto em relação a nós mesmos como em relação aos outros. Não é? Todo mundo tem direito de errar. E errando a gente vai aprendendo, vai se aperfeiçoando. Mas na verdade, o ato escandaloso de Jesus de sentar-se com pecadores, cobradores de impostos, é um ato que causa escândalo na época, mas que leva a reflexão sobre os preconceitos que nós temos. E essa é a grande lição que nós temos que tirar desse trecho. Preconceitos e principalmente preconceitos criados pela própria religião ou pelas próprias religiões. O que é um preconceito? É um conceito pré-concebido. Então eu já tenho um conceito sobre a outra pessoa se ela estiver formatada ou enquadrada num determinado conceito que eu tenho. Não é? Então eu já rotulo a pessoa de acordo com o conceito que eu tenho do seu estilo de vida, da sua religião e assim por diante. E muitas vezes as religiões, muitas vezes, as religiões criam preconceitos em relação a outras pessoas. Já começa com a percepção de que a minha religião é que salva, a minha religião é que acerta, e demonizando a religião do outro. Esse é um preconceito incrível, não é? Eu acabo rotulando as outras pessoas como pessoas ruins, pessoas que estão no caminho do mal, só porque elas têm uma visão religiosa diferente da minha. E que Deus não vai compreendê-las, não é? Isso é uma presunção muito grande, não é? E cria preconceitos, né? Eu queria que você desse uma olhadinha no vídeo que eu vou pedir para exibir agora, que é um ótimo exemplo sobre isso. É uma grande sátira, mas que faz com que a gente reflita e muito. Preste atenção. Ah, meu Deus! Tá perdida? Tô um pouco. Você morreu. Quê? Desencarnou. Veio parar aqui. Você é quem? Deus. Sou Deus. Deus. Como assim você é Deus? Assim. Sendo assim. Ó, toda civilização acredita em alguma coisa, não é? Uhum. Alguma tinha que estar certo, correto? Uhum. E não é que esse tempo todo quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia? Caramba. Você, como não seguiu à risca nossos dogmas, nossas estruturas linguísticas, você vai arder no infinito. Oh, mas eu não sabia É o mesmo papo de Gandhi. Porque Gandhi falou isso e não colou. Como é que eu ia saber que o deus polinésio era o deus certo? Você não ia saber. Você não ia saber. Você escolheu Deus. Deixa eu ver aqui. Judite. Catholic. Errou. Errou feio, errou rude.
Não tem algum jeito assim... Não encosta em Deus. Sim, pra me redimir? De acordo com a doutrina, se você dançar esfregando o peito e a barriga no chão, você se redime. Tá certo. Opa! Vamos lá! Oh! Você acreditou, cegonha? Pode subir, menina. Pode subir. Você acredita que eu fiz isso com Madre Teresa de Calcutá? E ela debatia, babava. Então quer dizer que eu fui à missa todo domingo, eu não traí meu marido, eu dei meu dinheiro pros pobres e tudo... Otária! No céu só tem polinésio. Iebe, Camargo. Adoro. Vem cá, qual é a crença de vocês polinésios? Porque lá embaixo ninguém tá sabendo disso. O meu povo em terra, ele é meio... Como é que eu posso... Wanamins. É um pessoal de tribo. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco a palavra vai chegar em todos os homens. Isso é um absurdo, porque as pessoas lá embaixo têm que ter o direito de saber o que elas têm que fazer pra... Eu tive essa mesma discussão com João Paulo II, Papa. Não levou a lugar nenhum. Eu vou pro mesmo lugar que Hitler? Tá pensando negativo. Pensa que você vai pro mesmo lugar onde vai estar Einstein. Tá bom. Eu posso fazer um pedido? Quando o Malafaia morrer, posso me dar a notícia? É sensacional esse vídeo, né? Eu acho que você já deve ter assistido. E faz com que a gente pense muito, reflita e tenha a humildade religiosa de compreender que o outro tem o direito de ter as suas convicções religiosas. E não é por isso, né, porque ele tem convicções religiosas que são diferentes da minha, que eu devo demonizá-lo. Hoje eu vejo alguns líderes religiosos dizendo que a religião do outro é uma religião do demônio. Isso é um absurdo. Primeiro, que demônio não existe. Segundo, queria fazer da crença do outro o mal, não é? Ou a representação do mal, ou um ato do mal, de um ser maligno, é uma coisa absurda. E é criar um preconceito e, é claro, criar também um sentimento de ódio, não é, nas pessoas. E isso não pode vir de uma religião, porque religião deveria fazer com que os seres humanos se amassem, não é? E não se odiassem ou tivessem preconceitos uns com os outros. Não é? Infelizmente, as religiões fazem isso. Não é? Isso é histórico. Não é? Basta ver, por exemplo, num passado próximo nosso, a escravidão negra. Na escravidão negra, criou-se uma teologia para fundamentá-la. Acreditou-se que os negros não tinham alma, o que é um absurdo, não é? Mas na época, durante 3 séculos, nós tivemos escravidão negra no Brasil e durante 3 séculos se acreditou, para fundamentar, é claro, a escravidão, o direito à escravidão de outros seres humanos, que os negros não tinham alma. Também se acreditou, criou-se uma teologia geográfica. Acreditava-se que o céu aqui na Terra era Portugal, que o inferno aqui na Terra seria a África e que o purgatório aqui na Terra seria o Brasil. Então, as pessoas que eram trazidas para cá, não é? Ou eram enviadas para cá, estariam no purgatório, se purgando por um determinado tempo. As pessoas que ficassem na África estavam condenadas a viver no inferno. E aquelas que podiam retornar a Portugal voltavam então redimidas para o céu. Enfim, teologias absurdas, né, que criam preconceitos em relação às outras pessoas. Como também há teologias que hoje criam o machismo, ou seja, rebaixam a situação da mulher e com fundamento muitas vezes, ou tentando se fundamentar muitas vezes na Bíblia. E nós não podemos esquecer que nem tudo que está na Bíblia é palavra de Deus, ou eu posso considerar palavra de Deus. Não é? Muitas coisas que estão na Bíblia são fruto da mentalidade da época e também representam a história da época. E eu não posso simplesmente pensar determinadas frases da Bíblia e dizer que isso é palavra de Deus. Não, nós temos incesto, por exemplo, na Bíblia, nós temos guerras na Bíblia, nós temos massacres na Bíblia, nós temos Paulo dizendo que a cabeça do homem é Jesus Cristo, a cabeça da mulher é o homem. Quer dizer, ele coloca hierarquicamente a mulher embaixo do homem, não é?
O que é um absurdo. Se eu usar esse trecho para os dias atuais, como palavra de Deus, eu estou criando uma situação machista, o que vai contra o mandamento do amor, que é o mandamento maior, não é? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento fundamental. Quantas teologias ou religiões criam homofobia também? Gente, em nenhum lugar da Bíblia fala contra a homossexualidade, contra os LGBTs. Nenhuma situação. Não há nenhum trecho da Bíblia que fale sobre esse assunto. Porque a Bíblia não tem conhecimento da homossexualidade como nós a conhecemos hoje. Não é? Então, não há que existir religiões que venham a pregar contra os LGBTs, não é? Ou os LGBTIs, né? Mas há que se pregar o amor entre as pessoas. O Cristo, ele senta com os pecadores, ou chamados pecadores da época, porque ele os ama, não é? E sabe muito bem que não existe os pecadores e os não pecadores, mas que todos nós somos pecadores porque somos seres humanos. E todos nós temos nossas qualidades porque também somos seres humanos, não é? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de transmitir para você hoje. Eu espero que você tenha uma ótima semana, não é? E que a gente possa se encontrar no próximo Humanidade Livre, não é? Com outras reflexões, continuando ainda no Evangelho de Marcos. Não é? Fique com Deus, uma ótima semana e até o próximo Humanidade Livre.